Lição número 674. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azka salatan wa atamma taslim. Wa ba'd. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاذا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث أخرجه مسلم. Prezados irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na lição de hoje vamos falar do chamamento ao Tawhid e à legislação islâmica. Esta será a conversa de hoje e temos o hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Ele diz que Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu disse quando ele foi enviado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam para Yemen. Ele diz: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam enviou-me e disse: na verdade tu passarás por Ahl al-Kitab, por pessoas que são detentores do livro, sejam judeus ou cristãos. Passarás por eles, então tu tens uma missão. O que tu tens de fazer neste momento? فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Chame-os para a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, para eles testemunharem que não existe nenhum ser digno, merecedor de adoração senão Allah, e que eu sou mensageiro de Allah, que Muhammad sallallahu alaihi wasallam é mensageiro de Allah. O profeta está aqui a dizer a Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. E então o profeta diz: فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ. Quando eles acreditarem nisso, quando eles seguirem, quando eles abraçarem este Tawhid, então tem outro passo a seguir. Se eles fizerem isso, فَعَلِمُهُمْ أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. Se eles acreditarem, se eles proclamarem a unicidade de Allah, o passo a seguir é dizer que há obrigação sobre eles cumprirem os 5 salat diários. E se eles cumprirem com os 5 salat, depois de eles aceitarem, cumprirem com esses 5 salat, então faça-os saber que Allah subhanahu wa ta'ala fez obrigatório o pagamento do zakat, que são bens levados dos seus ricos, que é entregue aos seus pobres daquela localidade onde é coletado este zakat, ou pobre dos muçulmanos. Se eles aceitarem isso, então فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمِ أَمْوَالِهِمْ. Se eles aceitarem, então tenha cuidado com o bem mais precioso deles. Tenha cuidado com o bem mais precioso deles. O que o profeta sallallahu alaihi wasallam quis dizer: não leve o bem mais precioso deles, mas sim o moderado, não baixo, não alto, mas sim o moderado. E o profeta diz: وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ. E se tu fizeres isso, poderás estar a oprimi-los. Então tenha medo da prece do oprimido, porque não existe nenhuma barreira entre ele e Allah subhanahu wa ta'ala. Entre o oprimido e Allah não existe nenhuma barreira. Allah subhanahu wa ta'ala aceita o dua do oprimido. Portanto, neste hadith são vários aspectos que o profeta sallallahu alaihi wasallam menciona, para este sahabi Mu'adh ibn Jabal, e que ele tinha a obrigação de transmitir a mensagem que o profeta sallallahu alaihi wasallam havia lhe incumbido. Neste hadith existem vários aspectos que podem ser extraídos deste hadith. Por exemplo, primeiro aspecto, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que se faça-os saber
que 5 salats são obrigatórios durante o dia. Noutras narrações, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando foi perguntado, ele disse 5 salats, então o beduíno disse: eu não vou aumentar nem diminuir além desses 5 salats. Neste hadith também estamos a encontrar 5 salats obrigatórios. Imam Nawawi, rahimahullah, no sharh deste hadith, no comentário deste hadith, ele diz que alguns ulamás são de opinião de que o witr não é obrigatório. Não é obrigatório porque o salat obrigatório está aqui mencionado, conforme o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, são 5 salats obrigatórios e em nenhum momento consta o salat witr. Portanto, e outro aspecto, Mu'adh ibn Jabal, quando foi enviado para Iêmen, foi antes do falecimento do profeta sallallahu alaihi wasallam. O salat já havia sido feito obrigatório e as práticas do Islã já estavam prescritas como obrigatório, e o profeta sallallahu alaihi wasallam não falou do witr. Portanto, esses alimos dizem, esses ulamás dizem que, baseado neste hadith, o witr não é obrigatório, não é fard, mas sim sunnah mu'akkada, enquanto que Imam Abu Hanifa diz que é wajib. Portanto, este é o hadith que nós vamos encontrar com o Imam Shafi, assim como outros dizem não ser obrigatório. E o outro aspecto, nós passamos a saber que os kafirs devem ser chamados para o Tawhid antes de combatê-los. Nós não podemos combater a ninguém sem chamar eles primeiro para o Tawhid, chamar para o Islã, porque temos aqui o exemplo do conselho do profeta sallallahu alaihi wasallam. E o outro aspecto, أنه لا يحكم بإسلامه إلا بالنطق بالشهادتين. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse para chamar eles para shahadatain, quando eles acreditarem. Portanto, vão pronunciar o shahadatain somente neste momento que nós vamos considerá-los como muslim. Portanto, sem ele pronunciar shahadatain, não será considerado como muslim. E este é o parecer, não é, do Ahl Sunnah, conforme nós já mencionamos nas lições anteriores. O outro aspecto que pode ser extraído deste hadith, que os 5 salats são obrigatórios durante o dia, e temos também o aspecto que mostra a gravidade da opressão. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ e وَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ, abstenhas dos seus bens. Os bens preciosos deles não pode-se levar, em particular quando se trata de levar à força o pagamento de zakat, mas se não ser baixo nem alto, classe média. E outro aspecto pode ser extraído, conforme este hadith, é que o imam, o líder, não é, tem a obrigação de aconselhar os demais, não é, ordená-los à prática, ordená-los ao temor a Allah subhanahu wa ta'ala e impedi-los da prática da maldade. Nós temos também esta parte do hadith que o profeta sallallahu alaihi wasallam falou para abster dos bens mais preciosos. É esclarecido nesta parte do hadith que não podemos levar, não é, como algumas pessoas dizem, essa unanimidade do melhor, eu não vou levar o teu zakat, mas nós temos que ser moderados de forma a não prejudicar, não é, o possuidor, o dono deste zakat. E nisto também passamos a saber que aquele que está a pagar o zakat não pode dar os bens de baixa qualidade, não é? E outro aspecto, o zakat não será dado ao kafir, mas sim será dado aos necessitados muslim e não os descrentes. O outro aspecto que nós podemos aqui mencionar, o hadith diz: tu'khad min aghniya'ihim wa turaddu ila fuqara'ihim, é retirado dos ricos e entregue aos pobres. Os seus ricos, retirar dos seus ricos para os seus pobres. Uns dizem que é proibido transportar zakat de um país, de uma localidade para outra, por causa deste hadith, que é levado dos ricos daquela localidade e entregue aos pobres daquela localidade. Portanto, esta analogia não é a das melhores, porque quando o hadith diz tu'khad min aghniya'ihim, é levado dos ricos desta localidade para os pobres, quer dizer, os pobres podem ser os pobres dos muçulmanos, não é necessário que sejam somente os pobres daquela localidade. Nós temos também a entender aqui que com este hadith
alguns álimos dizem que a interpretação ou a percepção do hadith, alguns dizem que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz passando uma fase para outra. Quando aceitarem shahadatain, então passa a saber que tem um salat obrigatório. Quando aceitarem o obrigatório, passa a saber que tem zakat, passa a saber que tem jejum, e assim sucessivamente. Dizem que os kafirs não são obrigados a praticarem com o Sharia, porque aqui o profeta diz, quando eles aceitarem, eles acreditarem, então passou para outra classe, ou outro nível, outra ordem. Portanto, esta é a percepção de alguns alims, que não é das melhores, mas sim, os kafirs são obrigados a seguir o Sharia, por isso que na percepção islâmica, se eles não seguirem, eles serão castigados, não é? Porque não praticavam aqueles bons atos que o Corão menciona. ما سلككم في سقر قال لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. Todos esses aspectos que o Corão menciona é por eles não praticarem aquilo que o Corão menciona, e não está limitado a aceitar tudo, não, mas sim tudo na sequência do hadith que mencionamos, mas sim, de forma geral, não é? Tudo o que Allah subhanahu wa ta'ala legislou é obrigação que todos nós temos que ter, mas para a aceitação, para a validade dessas ações, obviamente temos o shahadatain como a condição sine qua non, como a condição fundamental e principal para que as ações sejam aceitas. E se não existir, não é, o shahadatain, não existir a aceitação do Islã, qualquer outra prática não será aceita perante Allah subhanahu wa ta'ala, por mais que o indivíduo pratique das melhores ações. Se não tiver o Islã como condição, não é, esta ação não será aceita por Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a todos nós o tawfiq. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.